Bom, boa tarde a todos. O meu assunto é a respeito de compatibilidade eletromagnética. Ele não é um assunto lá muito difundido, tá? Mas é um assunto muito importante, né? Antes de mais nada, assim, com a intenção de contextualizar e fazer uma breve introdução, vou colocar uma situação um pouco engraçada aqui. Foi uma situação, na verdade, que eu ouvi no rádio alguns dias atrás, né? Talvez alguns de vocês tenham ouvido, acho que isso aqui é um acontecimento recente, né? Uma TV antiga foi responsável por problemas de internet de banda larga numa pequena cidade no país de Gales. 400 moradores local tiveram queda de conexão todos os dias por cerca de 18 meses. E sempre no mesmo horário, 7 da manhã. A provedora do serviço, intrigada com as quedas, chegou a trocar todos os cabos do vilarejo para eliminar o problema. Após uma análise cuidadosa, revelou a interrupção do sinal estava diretamente relacionada a um televisor de tubo. Bom, isso aqui é um caso de interferência eletromagnética, né? Bom, acho que todas as apresentações todos os assuntos que nós abordamos hoje no decorrer da tarde, nós falamos sobre fonte chaveada e nós falamos de uma rica fonte de perturbação eletromagnética, né? Então, a respeito disso que nós vamos conversar. Bom, senhor, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não sou um professor. Eu sou um mero engenheiro, faço parte há 15 anos de uma empresa que se orgulha em desenvolver nacionalmente, fazer engenharia no Brasil. Nós temos uma parceria já de longa data com o professor Marco no Grupo GEDRE, uma parceria que vem rendendo muitos frutos, né, de forma bidirecional. Diversos alunos têm passado para a indústria tem ganhado muito em termos de fundamentações e etc., né? Então, aproveito já que estamos com membros de mais distantes aqui participando dessas apresentações, eu aproveito para chamar a atenção, né, e parabenizar o professor Marco, que toma essa iniciativa que falta muito no Brasil, né? Nós temos muitas vezes, às vezes, uma indústria do lado da academia, a indústria passando por dificuldades básicas, às vezes uma dificuldade simples, e a academia ao lado ali, trabalhando em algo mais, como é que eu vou dizer, assim, trabalhando no espinho elétron, e um outro do lado ali não consegue fazer uma solda, né? Então, essa integração academia-indústria, que acho que o professor Marco vem contribuindo fortemente nesse sentido, então não pude deixar de chamar a atenção nesse ponto, tá? Bom, voltando aqui à questão de interferência eletromagnética, eu gostaria de inicialmente chamar a atenção para alguns acrônimos, tá? Eu já vi alguns absurdos sendo ditos em relação a isso, né? Por exemplo, eu já vi EMC sendo confundido com ruído conduzido e EMI sendo confundido com ruído irradiado, que inclusive é uma palavra não é correta, né? O certo é radiado, tá? Na verdade, irradiado seria no sentido, vamos dizer, no sentido passivo. A Terra é irradiada pelos raios solares, tá? Então, não é interferência irradiada, tá? Interferência radiada. Bom, compatibilidade eletromagnética. O que é compatibilidade eletromagnética? Significa que um dispositivo está em compatibilidade eletromagnética quando ele é capaz de operar num determinado ambiente, né, gerando níveis de perturbações, ruídos, né, dentro de um nível aceitável, né, bem como também operar de forma robusta a perturbações de outros dispositivos. Isso diz respeito à imunidade, né. Alguns equipamentos, por exemplo, em medicina, precisam ser testados com relação à imunidade, né, a ruídos eletromagnéticos, não podem falhar, né, em caso de serem submetidos a certos níveis de ruído, né, mas não é o caso em iluminação, né. Então, o que eu vou mostrar aqui, na verdade, é focado em iluminação, né. Nós já tivemos a oportunidade de certificar diversos produtos, né, maior potência, menor potência, com aterramento, sem aterramento, tivemos que lidar com isso, tivemos que aprender. Então, o objetivo é aqui compartilhar um pouco dessa experiência que foi adquirida ao longo desse tempo aí que nós estamos trabalhando com essa parte de certificação, desenvolvendo produto nacionalmente, tá? Então, compatibilidade eletromagnética, se trata disso. Tá? Interferência eletromagnética. Interferência eletromagnética é autoexplicativo, né? A perturbação propriamente
né, uma perturbação eletromagnética gerada por um dispositivo eletrônico, que pode eventualmente afetar o funcionamento de outros dispositivos que estejam no mesmo meio, né. Ela tem duas classificações, ela pode ser do tipo conduzida e do tipo radiada. Na sequência eu vou falar um pouco a respeito de cada um, eu vou mostrar alguns resultados de ensaios, né, vou mostrar uma metodologia de projeto, vou comentar a respeito de boas práticas, etc., que normalmente são necessárias para mitigar problemas relacionados à interferência eletromagnética. Bom, com relação à interferência eletromagnética propriamente, ela, como eu disse, só pode ser de dois tipos, né? Pode ser radiada ou conduzida, né? Normalmente, as emissões radiadas, né, são, como eu disse, são intensidades de campo eletromagnéticos, né? E basicamente nós temos dois ensaios para a parte de radiado. Nós temos um ensaio que se chama Antena Loop, que não é muito famoso, não é muito conhecido. Acredito que até a maioria dos que estão junto conosco agora talvez nunca tenham visto até esse ensaio. E o ensaio mais popular de radiado, que é associado a frequências mais altas, que é um ensaio realizado dentro de uma câmara anecoica, um CDN, mas na sequência eu vou mostrar isso aí com mais detalhes, tá? Emissões conduzidas são basicamente medidas, né, correntes circulantes em cabos, né, os cabos de alimentação, na realidade. Elas são medidas na faixa de 9 kHz a 30 MHz, no caso da CISPR 15, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aí, que é a norma que regulamenta a parte de iluminação. Algumas CISPRs não especificam exatamente a mesma faixa de frequência, mas a parte de iluminação conduzido é de 9 kHz a 30 MHz. Tá? E as emissões conduzidas, por sua vez, também podem ser classificadas de duas formas. O modo diferencial e o modo comum, que na verdade até o professor Pedro já fez um breve apanhado e eu vou comentar com um pouco mais de cuidado um pouquinho à frente. Tá? Só uma breve observação, na faixa dos radiados, hoje a CISPR 15 estabelece limites de 30 MHz a 300 MHz, tá? No entanto ela está em revisão, e essa faixa provavelmente será ampliada a 1 GHz. Bom, aqui com relação à regulamentação, tá? Nós temos basicamente, assim, existem outras, mas acho que as mais importantes que separei para citar aqui é a CISPR 16 e a CISPR 15. A CISPR 16, na realidade, ela especifica as características e performance dos equipamentos utilizados para medição de interferência eletromagnética, tá? Já a CISPR 15, ela exatamente os limites, né, e os métodos, define os limites e métodos de medição para iluminação, especificamente. Ela na verdade, uma cópia idêntica, tanto em conteúdo quanto em estrutura, da CISPR 15 internacional. Tá? Então, são normas internacionais que nós temos no Brasil, né? Então, ótimo, né? Nós estamos certificando um produto no Brasil, automaticamente nós vamos ter um produto que estaria apto a funcionar internacionalmente. Bom, aqui eu tenho um breve apanhado, imagens aqui, dos principais equipamentos utilizados. Tá? Vão vir outros pela frente aqui agora, mas os principais itens, o kit, para a gente começar a fazer um pré-compliance, seriam esses itens que estão aqui, né? Nós temos a Listening, né, que é uma rede de impedância padrão, ela é uma rede de 50 ohms, né, e através dessa rede se faz a medição do ruído de modo comum e de modo diferencial. Algumas Listening separam o ruído de modo comum e modo diferencial. A Listening que nós possuímos não separa. Tá? Então, nós temos, na verdade, uma sobreposição dos dois ruídos. Ela é utilizada para medição de interferência eletromagnética conduzida. Tá? No meio aqui nós temos duas opções para capturar a medição, que seriam, digamos assim, um item que seria um receiver de EMI, que seria um item mais dedicado, assim, específico para fazer medições de interferência eletromagnética. Esse aqui que eu separei é um analisador da Rhodes Schwartz. Esse cara aqui é o que é utilizado no laboratório de certificação, acreditado pelo Inmetro, que nós utilizamos para certificar nossas luminárias. É um item caríssimo,
né? E pelo menos no GEDRE nós não possuímos esse item, né? Mas o que nós fazemos em laboratório e tal não é necessariamente, a menos que se tenha o interesse de fazer uma certificação acreditada, é o que se chama de pré-compliance. Então a gente não precisa ter aquele nível de exatidão nos resultados, né, de confiabilidade, mas sabendo assim que nós vamos fazer os testes, vamos ter uma certa margem de segurança e tal, a gente manda para o laboratório certificador e normalmente a gente tem sucesso nos ensaios, né? Então esse item do meio, na verdade, não é um equipamento dedicado à medição de interferência eletromagnética, mas pode ser utilizado para isso. É simplesmente um analisador de espectro, né? Ele pode ser utilizado para outros fins. Nós utilizamos ele para fazer as medições de interferência eletromagnética. Esse cara aqui é um cara bastante interessante e pouco conhecido, um CDN, Coupling só eu botei errado aqui, desculpe, na verdade é CDN, não CND, tá? É um Coupling Decoupling Network, é uma rede de desacoplamento de ruído do tipo modo comum e modo diferencial, que eu vou entrar em detalhes mais à frente, tá? Para que ele serve? Ele serve como alternativa a uma câmara anecoica. Então, como câmaras anecoicas são itens caros, são itens que não se encontram em qualquer lugar, no Brasil nós não temos muitas câmaras anecoicas à disposição, ou mesmo para pré-compliance, a CISPR 15 estabelece num dos seus anexos que eventualmente a medição de interferência eletromagnética pode ser efetuada por meio do uso da CDN. Então, na verdade, o que se está fazendo é medir ruído de modo comum e, por correlação, fazer a medição de interferência eletromagnética, níveis de ruídos radiados. Tá? Então, esse é um item bastante interessante, porque ele é de baixo custo, então nós conseguimos, sem ter acesso a uma câmara anecoica, fazer com grande precisão o teste de interferência eletromagnética radiada através da medição de correntes conduzidas. Tá? Depois, o último item do kit que é, vamos dizer, indispensável seriam atenuadores. Na verdade, eles servem para proteger a entrada do receiver ou do analisador de espectro, né, contra surtos, né, para que a gente não danifique elas. Né. Na verdade, a CISPR 15 estabelece que quando ela especifica os testes, ela estabelece que se utilize um atenuador de 6 dB, obviamente que é para a faixa de frequência de 30 a 300 MHz, na entrada do receiver ou do analisador, quando se for fazer o teste com o CDN, né, e esse teste, inclusive com o CDN, pode ser feito em laboratório acreditado. Não é preciso câmara anecoica para fazer o teste de interferência radiada. Tá? E um atenuador de 10 dB para a faixa de 9 kHz a 30 MHz, que estaria associada a LISM, né, e estaria associado à medição de interferência eletromagnética conduzida. Então, nessa imagem aqui, você pode ver que está conectado, está inclusive o atenuador de 10 dB, aqui teria um cabo que sairia daqui e estaria conectado na LISM. E o equipamento a ser feito o teste, ele é ligado diretamente na LISM aqui. Tá? Ela precisa, obviamente, ser adequadamente aterrada, tem todo um setup, no próximo slide eu vou mostrar. Esse cabinho vermelho aqui é um item interessante, ele seria como se fosse a mão do usuário. Então, por exemplo, se você tem um equipamento portátil, que normalmente ele vai operar manipulado por uma pessoa, né? Você simula a mão da pessoa, coloca, por exemplo, em torno do cabo, ali onde seria o local de pegada do equipamento, você coloca um papel metalizado e puxa um cabo até esse conector vermelho aqui, né? Então, é para isso que ele existe. Bom, aqui é um exemplo de um setup de testes para interferência eletromagnética. Não é o setup que nós temos no GEDRE, né? Na verdade, até em função da pandemia, eu não consegui tirar a tempo uma imagem, mas é um setup bastante similar. A CISPR 15, quem quiser saber mais detalhes a respeito desse setup, como distância entre os equipamentos e etc., só dá uma olhadinha na CISPR 15, ela coloca todas as definições lá. Mas, a grosso modo, você precisa ter uma mesa, tem que ser obrigatoriamente de madeira, essa mesa não pode ter elementos metálicos, não pode ter parafuso, ela tem que ser encaixada. Ao fundo, no número 8 ali, um plano de blindagem, né? O piso também
precisaria ser blindado, embora não apareça aqui nessa imagem, né? Obviamente um aterramento adequado, né? Distância entre os equipamentos, o analisador de espectro, o PC, né? E, enfim, esse aqui seria um setup para as emissões conduzidas, tá? Agora vou mostrar aqui os limites, né? E como que é um resultado obtido a partir de uma medição conduzida. Tá? Então nós temos limites estabelecidos pela CISPR 15, que vão na faixa de 9 kHz a 30 MHz, né? E que aqui estão apresentados na forma de tabela, mas eu acho que é melhor de ver aqui mesmo no resultado gráfico, né? Então nós temos duas curvas. Temos essa curva azul, que seriam os limites de quase pico, que eu já vou definir, e a linha vermelha, que seriam os limites de valor médio. Tá? Então basicamente o que é isso? A gente faz uma varredura, né, ao longo de todo o espectro de frequência, né, e vai capturar nessa varredura essa curva verde, que é os valores de pico. Né? Então são picos de ruídos. Né? Então existem na verdade duas especificações, uma faixa que vai de 9 kHz a 150 kHz, e aí ela define uma resolução e o tempo de medição de uma determinada janela aqui, de uma faixa de frequência, e uma outra que vai de 150 kHz a 30 MHz, que aí estabelece uma outra resolução para essa medição. Então é feita a medição do valor de pico, saliento que existem valores que são repetitivos, com frequência, vamos dizer assim, que se repetem, níveis de perturbação que se repetem rapidamente, né, e temos alguns níveis de perturbação que ocorrem, daí a pouco eles param, e ocorrem de novo. Né? Então, eventualmente aqui você vai pegar um valor mais alto, porque você está pegando o valor de pico. Tá? Mas o que se mede mesmo é o valor de quase pico. Como que é isso? Então, primeiro o equipamento faz uma varredura, são capturados os valores de pico, depois são detectados quais os picos mais críticos, tá? Que estão aqui numeradinhos. Tá? E aí o equipamento sintoniza, né, o analisador de espectro, ou o receiver, sintoniza nesses pontos e faz o que se chama medição de quase pico, que pega exatamente um valor, digamos assim, um valor quase médio, um valor de quase pico, pegam bandas laterais nessas frequências de interesse. E o valor de quase pico obtido aparece aqui nesse quadradinho aqui, ó. Então observe aqui, ó, o número 2, por exemplo, é um pico, tá? Mas no momento que o equipamento centralizou a frequência aqui neste ponto e mediu o valor de quase pico, se obteve esse nível. E é este nível que precisa ser confrontado com o limite. Tá? Além disso, nós temos também o que se chama de valor médio. Então como o nome diz, a medição dos valores médios do ruído na faixa de frequência, que precisa ser confrontado com os limites vermelhos. Então observem que para valores de quase pico existem limites, que é a linha azul, que é a curva azul, de 9 kHz a 30 MHz, enquanto que para valores médios se tem limites estabelecidos de 150 kHz a 30 MHz. Tá? Um equipamento é considerado aprovado quando ele obedece tanto os limites de quase pico quanto os limites de valor médio, certo? Um detalhe importante aqui é o seguinte, né? Essa medição é uma sobreposição de ruídos de modo comum e modo diferencial. Então aqui não existe a diferença, isso aqui não é ruído do modo comum, isso aqui não é ruído de modo diferencial, é os dois, é uma sobreposição dos dois. Tá? Então, eu vou mostrar a abordagem para calcular, para dimensionar os filtros logo à frente, né? E essa técnica considera que isso aqui seria quase que só ruído de modo diferencial, tá? Mas nós vamos chegar lá. Bom, esse aqui são com relação aos testes de medição de emissões radiadas. Esse é um setup que eu comentei que acho que não é muito conhecido. Esse é o chamado antena loop, é um looping de 2 metros, no eixo X, Y, Z, onde é capturado basicamente campo magnético. Então isso é campo próximo, né? Não é campo distante, conforme nós vamos ver logo à frente. Inclusive a faixa de frequência é baixa, né? Você observa que é de 9 kHz a 30 MHz. Esse ensaio aqui, eu nunca vi ninguém reprovar.
Em todas as ocasiões que nós tivemos em um laboratório de certificação e tal, nós já vimos, é dito por eles, né, dificilmente, eles acho que nunca tinham visto um driver reprovar nesse ensaio. Então ele não é um ensaio muito importante, nós nunca reprovamos nesse ensaio. Tá? Eu tenho a impressão assim, que meramente atendendo boas práticas de layout, naturalmente vai ser atendido esse ensaio. Então eu não considero ele um ensaio crítico, tá? Eu acho que é um ensaio bem tranquilo assim, e como eu disse, nunca tivemos problema. Então aqui a forma de apresentação do resultado é mais ou menos a mesma coisa, são valores de pico. A única diferença é que aqui a unidade no ensaio anterior é dB microvolt, que é decibéis em relação a um microvolt. Nesse ensaio aqui, como ele trata de campo magnético, é dB microamperes. Tá? Então, aquele loop A, loop B e loop C são as três orientações ali, X, Y e Z do ensaio. Bom, esse é um ensaio mais crítico. Esse cara aqui é o ensaio que nos deu muita dor de cabeça, né? Eu acho que atender emissões radiadas foi o segundo passo que a gente deu. O primeiro passo foi atender as emissões conduzidas, né, e emissões radiadas, o negócio é um pouquinho mais crítico, né? Primeiro que nós temos faixas de frequências altas, né, 30 MHz a 300 MHz, que eventualmente pode ir a 1 giga agora em seguida, né? Então, basicamente, como eu comentei anteriormente, temos 2 métodos de ensaio, um através da câmara anecoica, é uma câmara onde nós temos essas pirâmides aqui que evitam reflexão do sinal, né? Nós temos um equipamento a ser ensaiado, colocado em cima de uma mesa, eventualmente você precisa mudar a orientação dele e tal, e nós temos uma antena captando o ruído emitido por esse cara. É simples assim de ensaiar, mas não é tão simples de certificar e atender esses caras, né? Mas o que a gente utiliza mesmo no laboratório ali, no GEDRE, para pré-compliance, como eu comentei antes, é o método do CDN. Que eu não sei o quanto, eu nunca confrontei uma medição feita no CDN com uma medição feita na câmara anecoica. Diz o laboratório certificador que é mínima a diferença. Se é ou não é, eu realmente não tenho conhecimento. Esses aqui são os testes, então, é como são apresentados os testes de emissões conduzidas. É o mesmo princípio, temos o limite de quase pico, só que a faixa de frequência de 30 a 300 MHz, os limites são em dB microvolt, são capturados os picos principais e são medidos, então, os valores de quase pico, que são aqui os quadradinhos nessa curva, né, e confrontados com o limite. Nelson? Oi? São radiadas, né, essas emissões? Sim. É que está conduzidas ali na... Perdão, desculpa, Mário, passou a dizer, obrigado pela correção. Beleza, só para não confundir. Perfeito. Bom, aqui um pouquinho a respeito do ruído de modo comum, ruído de modo diferencial. Tá? No slide da esquerda, eu tenho aqui o que se chama de modo diferencial. Nós vemos que temos aqui, vamos dizer, seria a fase neutro, a alimentação do nosso conversor, né? E temos uma corrente entrando e uma corrente saindo. Essas correntes estão fora de fase, tá? Elas estão em inversão de fase, na verdade. Tá? Essas correntes são aquelas que a gente lida com mais, vamos dizer assim, ao longo do nosso curso de engenharia, é a corrente que a gente lida no nosso dia a dia, né? Quando o professor Pedro, o professor Guilherme, nas apresentações anteriores, falaram em filtragem, falaram em ruído, muito em fator de potência, e muito a gente está falando do ruído de modo diferencial. Mas tem um outro ruído, que é o ruído de modo comum. E esse ruído ele não é tão simples assim de se enxergar. O modo diferencial me parece ser mais trivial para nós. Nós botamos o olho e sabemos do que se trata. É uma corrente, filtrar uma corrente, nós sabemos que a gente usa um LC, ou, enfim, e filtra esse ruído de modo diferencial. Mas o ruído de modo comum é um cara um pouco mais estranho, né, por não está tanto no nosso dia a dia. E então vamos reservar uma explicação um pouquinho melhor para o ruído de modo comum. O ruído de modo comum é um ruído que circula
vamos dizer assim, ao mesmo tempo, por todo o driver, como se ele fosse uma coisa única, tá? Ele vai circular, por exemplo, vamos dizer que isso aqui seja linha e neutro, por exemplo, fase neutro, né? Eu tenho uma corrente circulando pelo fase e uma corrente circulando pelo neutro no mesmo sentido, certo? Essas duas correntes são iguais e elas vão circular através de capacitâncias parasitas que existem entre o chassi ou a carcaça da nossa luminária, por exemplo, né, e a terra, a terra propriamente dita. Então, assim, essas correntes normalmente elas são de alta frequência. Por quê? Correntes de baixa frequência enxergam essa capacitância aqui, que seria uma capacitância parasita entre a carcaça e a terra, né, como uma impedância alta. Essas capacitâncias são pequenas, elas são da ordem de picofarad. Então, frequências baixas ali, 10 kHz, 20 kHz, enxergam uma impedância alta, então elas praticamente não circulam. Né? Já frequências mais altas, 30 MHz, 300 MHz, 100 MHz, frequências mais altas já enxergam uma impedância bem baixa aqui. Então, elas tendem a circular. E quando circulam, elas, por mais que sejam de intensidades muito baixas, níveis de corrente baixíssimos, elas efetuam um looping muito grande. E todos devem lembrar da lei de Ampère, né, que a área do loop de corrente está associado ao nível, à intensidade do campo magnético que nós vamos ter. Né? Então, normalmente, as correntes de modo comum estão associadas às frequências mais altas, tanto no conduzido quanto no radiado. Inclusive, é por isso que o teste do radiado é uma medição de corrente de modo comum. Né? Mas não só por isso. Na verdade, eu vou dar um passinho mais. Por mais que eu tenha explicado isso aqui, eu tenho certeza que para aqueles que estão vendo pela primeira vez uma corrente de modo comum, ainda deve ser uma coisa um pouco obscura, né? Porque, puta, corrente de modo comum, que jeito é essa corrente? Como é que fisicamente ela está circulando ali dentro do driver e pela carcaça e tal? É estranho isso, não é uma coisa muito trivial. Então, eu gosto de explicar isso aí através de uma analogia, né? A analogia com o disjuntor DR. Eu não sei se todos conhecem, mas um disjuntor DR, diferencial residual, é um disjuntor voltado à proteção contra correntes de fuga, choque elétrico em pessoas, basicamente, tá? O que acontece? Ele tem um núcleo toroidal, né? E tu tens aqui a corrente do fase e a corrente do neutro circulando por ele. Se não existe corrente de fuga, o campo magnético aqui dentro, a corrente do fase é igual ao do neutro, e o campo magnético interno ao toroide é nulo, não é? Agora, a partir do momento que você tem uma corrente de fuga circulando aqui, você vai passar a ter um desbalanço entre a corrente do fase e a corrente do neutro, certo? Esse desbalanço vai produzir um campo magnético aqui nesse núcleo que vai desarmar o disjuntor, né? Então, observe o seguinte. Vamos supor que nós temos aqui no modo diferencial uma corrente de 1 ampere entrando e uma corrente de 1 ampere saindo. Qual que é a corrente de modo diferencial? É 1 ampere. Nós vamos ter aqui, por exemplo, essa aqui está em sentido contrário, né? Então nós vamos ter 1 ampere mais 2 amperes, mais 1 ampere, seriam 2 amperes, dividido por 2, 1 ampere, certo? Já a corrente de modo comum, ela é definida pela a corrente do fase aqui, mais a corrente do neutro, dividido por 2. Então, se vocês forem ver, ela é um desbalanço na corrente de modo diferencial. Digamos aqui, ó, que no caso do disjuntor DR, nós não tenhamos corrente de fuga nenhuma. Então, nós temos aqui 1 ampere. Temos 1 ampere aqui em cima e 1 ampere aqui embaixo. Quanto nós vamos ter de corrente de modo comum? 0. Certo? Então, não temos nenhuma corrente de modo comum. Agora, a partir do momento que nós temos uma corrente de fuga aqui, o que acontece? Você passa a ter um desbalanço, a corrente do fase não é mais igual à corrente do neutro. Então, você vai observar que a corrente de modo diferencial vai sofrer um impacto, porque esses dois itens não são mais iguais. Então, haverá um impacto, um desbalanço na corrente de modo diferencial. E vai começar a aparecer uma corrente de modo comum aqui. Então, a corrente de modo comum nada mais é do que um desbalanço na corrente de modo diferencial. Certo? Então, o único detalhe é que ao invés de tu ter uma pessoa tocando e desviando e causando esse desbalanço, que nós vamos ter corrente de deslocamento. Nós vamos ter campos elétricos, campos magnéticos produzidos pelo chaveamento do conversor. Nós temos lá, por exemplo, um MOSFET
chaveando 85 kHz, por exemplo, 400 volts, esse cara está produzindo campo elétrico. Nós temos lá um looping de corrente, onde nós vamos ter um chaveamento forçado, nós temos uma corrente interrompida, abruptamente, não tem um campo elétrico. Tá? Então, corrente de modo comum, isso aí. Ruído de modo comum, corrente de modo comum. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês a partir de agora como mitigar, como que a gente atua para projetar um filtro de EMI, né? E o processo é basicamente dividido em três partes. Primeiro, nós precisamos de projetos de filtros, em modo comum e em modo diferencial. Provavelmente esses filtros sozinhos não vão resolver o problema. Aí nós vamos precisar investigar o layout de uma forma mais próxima, né? Então nós vamos ter que eventualmente fazer medições com ponteiras de campo próximo, etc. E, por fim, obviamente, boas práticas de layout, que eu também vou comentar um pouquinho no final. Filtros de modo comum e filtros de modo diferencial. Nós sabemos que para filtrar uma corrente de modo diferencial, que é aquela nossa do dia a dia, nós podemos usar diversas arquiteturas, mas o que se usa normalmente é um filtro LC. Tá? Você calcula um filtro LC pelos métodos que a gente conhece, vou mostrar um pouquinho mais à frente. A única coisa que se faz normalmente dividir o indutor calculado em dois, né, e colocar um no fase e outra metade no neutro, né, até porque o teste de conduzido ele é feito no linha e depois ele é feito no neutro. Né, então é uma prática comum adotar isso daí. Tá? E por fim o filtro de modo comum, né, que nada mais é então do que um indutor de modo comum, que eu vou entrar em detalhe logo à frente, associado a capacitores, né, que são colocados por exemplo, seria propriamente o neutro aqui, mas seria a continuidade do neutro para proteção ou do retorno de ruído, e a continuidade do fase aqui também. Normalmente se coloca um capacitor na entrada também, para colocar uma atenuação adicional, e também um item bem pouco falado, que é um damper. Tá? Eu vou comentar a respeito do projeto de todos esses itens um pouquinho mais à frente aí. Conforme até o professor Pedro comentou na apresentação dele, é uma prática também não construir fisicamente um indutor de modo diferencial. Se utilizar apenas um indutor de modo comum, tá? E usar a dispersão, né, desse indutor como sendo um indutor de modo diferencial. Particularmente eu já tive problemas com isso. Eu acho que isso aí, essa técnica ajuda por um lado e incomoda por outro. Tá? Porque nós temos dispersão. Né? E a gente tem visto assim, que na parte do EMI radiado, dispersão não é muito amiga. A gente tem migrado bastante para o uso de toroides e tem construído de forma separada, então, os dois filtros. Né? Eu acho que no momento que você está prestando atenção somente em medições conduzidas, isso aqui me parece uma coisa bem legal, porque você diminui o custo, você ganha espaço, você suprime um item do filtro. Tá? Mas quando coloca no teste do radiado, às vezes aparecem algumas surpresas aí. Tá? Então aqui embaixo que seria basicamente o mesmo filtro de cima, né, com os capacitores CY aqui conectados à proteção, à carcaça, ou ao retorno do ruído, né, e o filtro aqui em modo comum, com o capacitor de entrada, e esse capacitor aqui que faria juntamente com a dispersão, que não aparece aqui, o filtro de modo diferencial. Tá? Bom, aqui um outro ponto também não muito discutido. Critério de estabilidade de middle group. Tá? O que diz, em suma, o critério de estabilidade de middle group? Diz que a impedância de saída do teu filtro precisa ser muito menor que a impedância de entrada do teu driver, para que o filtro não comece a interferir na estabilidade da malha de controle. Tá? Então, isso é um aspecto bastante importante que normalmente não é observado. Então aqui, por exemplo, nós temos as linhas em azul, que seria um diagrama de Bode, né, de um conversor, nesse caso aqui um conversor Buck, né, com e sem a colocação do filtro de entrada. Tá? Então, observem que aqui, a partir do momento, em vermelho,
o momento que se coloca o filtro de entrada. Se o filtro foi calculado intencionalmente com uma frequência de corte, que seria essa aqui, tá? E com uma impedância tal a ponto de influenciar. Então aqui nós vemos vários cruzamentos por zero, né, da curva de ganho do nosso conversor, né, o que remete à instabilidade. É óbvio que isso aqui é uma simulação, né? Se fosse um driver real, esse driver não funcionaria, tá? Então isso é um aspecto bastante importante, né? Só relembrando, a impedância do filtro é dada por raiz de L sobre C, tá? E a impedância de entrada do conversor não é uma coisa direta, na verdade, né? A gente teria que fazer um estudo mais completo, assim, em relação à resposta em frequência dessa impedância, né? Basicamente, nos projetos que nós temos feito, nós temos aproximado essa impedância simplesmente pelo valor vamos dizer assim, uma impedância fixa ao longo de toda a frequência ali, dada por V ao quadrado sobre a potência de entrada, tá? Então esse é um ponto. Bom, com relação ao projeto dos filtros, e aviso que eu não vou me estender muito, tá? Essa aqui só uma parte um pouquinho mais matemática, na verdade é um procedimento de cálculo que a gente ainda está elaborando, ele não está perfeitamente amadurecido ainda, mas é o que a gente tem utilizado. E além do mais, tem uma questão que vocês vão ver mais à frente, assim, que tem um lado do approach determinístico, que seria o cálculo com base na frequência crítica e tal, que eu vou mostrar, e tem um approach mais heurístico, né, que trata mais assim investigar mesmo fontes de ruído e fazer otimizações, tá? Bom, esse aqui então é o procedimento. A gente coloca o driver, né, ensaia o driver, né, sem filtro nenhum, tá? E obtém esse resultado aqui. Esse aqui no caso aqui é um flyback que trabalha em frequência fixa. Então aqui seria a primeira frequência, a primeiro harmônico de chaveamento, né? Segundo harmônico, terceiro harmônico, aqui todos os harmônicos de chaveamento do nosso driver aí. Lembrando, aqui nós temos ruído de modo comum e modo diferencial sobreposto, tá? Mas esse approach aqui está considerando, isso aqui é só ruído de modo diferencial. Se for ruído apenas de modo diferencial, se nós não tivermos muitas capacitâncias grandes, parasitas e tal, isso aqui basicamente vai ser ruído de modo diferencial. Até uma boa frequência. Agora, se as nossas capacitâncias de acoplamento devido a dissipadores utilizados nas chaves, dissipador nos LEDs, se for muito grande, a gente passa a ter ruído de modo comum em frequências razoavelmente baixas, tá? Então, aqui, basicamente, o que se faz é determinar qual seria uma frequência crítica. Nesse caso, aqui seria uma frequência de 181.3 kHz. Qual que é o nível de ruído, no caso, 105 dB microvolts nessa frequência. Tá? Qual que é o limite da norma nesse ponto, né? E qual que seria a margem, né, que nós gostaríamos de deixar após a colocação do filtro. É um filtro LC, um filtro de segunda ordem, nós temos 40 dB por década, e de posse desses valores a gente calcula qual que seria a atenuação necessária, né, para que esse ponto passasse a atender, e a gente imagina ou espera que todos os outros pontos vão ser atenuados juntos, e então se trata da escolha de um ponto crítico, né, e qual que seria a frequência de corte necessária para o nosso filtro atuar já desde as baixas frequências, no caso aqui 2.6 kHz seria a frequência de corte de um filtro de modo diferencial LC, para que na faixa de frequência aqui de 181 kHz eu tenha 5 dB de margem de segurança. Tá? Bom, aqui, dando continuidade, então, ao projeto do filtro, observe que eu calculo aqui qual seria a resistência de entrada aqui, impedância, resistência de entrada, considerando que o meu driver foi bem projetado, né, com base no que o professor Pedro mostrou e etc. Então, a gente tem ali uma onda senoidal na entrada, em fase. Então, eu estou considerando esse cara aqui um resistor lá, né? Então, na máxima tensão de entrada seriam, por exemplo, 800 ohms, na mínima tensão 120 ohms, né? E qual que é a máxima impedância de entrada que eu posso ter no meu filtro? Pelo critério de Middlebrook, eu preciso ter pelo menos uma impedância de saída do meu filtro 10 vezes menor do que a impedância de entrada do meu driver, tá? E aí, com base nisso, eu calculo qual que seria o máximo
indutor que eu posso utilizar e o mínimo capacitor que eu posso utilizar. Então esse conjunto aqui aparece aqui do lado nessa espécie de ábaco, tá? Aqui um ábaco que foi colocado, então, a impedância em laranja aqui. Então, acima desse ponto, que toda a região acima desse ponto seria uma região de alta impedância, abaixo desse ponto, baixa impedância, e aqui está a minha frequência de corte. Então, no eixo horizontal, eu tenho várias informações aqui. No eixo horizontal eu tenho frequência, aqui no vertical eu tenho impedância do filtro LC, e aqui em cima eu tenho várias curvas aqui, ó, várias retas, né, que seriam em relação seria a impedância do capacitor e do indutor ao longo dessas frequências, um capacitor ideal e um indutor ideal, né? Então, observem, por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto estaria associado a um capacitor mínimo que eu poderia utilizar, no caso 4.9 microfarad, valores de cálculo, né? E associado a um indutor máximo que eu poderia utilizar para para continuar atendendo o critério de Middlebrook. Bom, beleza, então eu diria que abaixo da reta laranja, que é a máxima impedância, eu poderia escolher qualquer par de indutor-capacitor. Mas o que acontece? Se eu escolher um indutor muito... observem que a impedância de saída é dada por L sobre C. Então, quanto maior for o L, mais a impedância tende a ser alta. E quanto maior for o C, mais baixa, né? Então, o que acontece? O maior valor de indutor é meio que limitado pelo critério de Middlebrook. Já o maior valor de capacitância que a gente poderia utilizar, a gente pode colocar assim como critério ou um valor tipo comercial, tamanho físico, disponibilidade de espaço em placa, ou, em primeiro lugar, fator de potência. Então, se a gente escolhe um capacitor muito grande, a gente acaba derrubando o fator de potência, por reativos, né? Não por distorção harmônica, certo? Bom, aqui eu escolhi lá um conjunto LC, certo? Que está aqui nesse X aqui, ó. Tá? Então ele está abaixo da impedância máxima, né? E ele está aproximadamente na frequência de corte desejada. Bom, observem aqui então o diagrama de Bode, né, do sistema não amortecido. Tá? Eu só coloquei um LC aqui e obtive esse diagrama de Bode, frequência de corte. Observe que tem na frequência de corte nós temos uma ressonância bem significativa, e aqui nessa curva da esquerda nós temos a impedância de saída, né, do nosso filtro, né, em relação à frequência. E observem que na frequência de ressonância ela ultrapassa a impedância de entrada do meu drive. Então observem que, mesmo tendo escolhido um LC que me garantisse teoricamente que a impedância vai ser abaixo da máxima impedância de entrada do drive, o critério de Middlebrook, no ponto de ressonância eu vou estar extrapolando a impedância de entrada do meu drive. Isso pode remeter a problemas de estabilidade. Como se resolve isso? Se resolve isso projetando um damper. Então, aqui basicamente tem duas equações que eu acho que não vale a pena entrar no mérito. E aqui eu também quero ganhar um pouquinho de tempo aqui na apresentação. Observem as linhas pontilhadas, seriam então a resposta a função de transferência do nosso filtro, né, os mesmos LCs calculados lá em cima, antes e depois da adição do damper. Né? Então, pontilhado vermelho é sem o damper, com o azul é o damper. Né? Projeto do filtro de modo comum. Nós projetamos o filtro de modo diferencial. Então, a gente acredita que resolvemos o problema daquela frequência crítica lá, temos um filtro LC que vai resolver o problema de modo diferencial. Como se projeta o filtro de modo comum? O filtro de modo comum se projeta da seguinte maneira. Primeiro, a gente considera que as frequências, os ruídos de modo comum vão começar nas altas frequências, tipicamente em 5 MHz, 7 MHz. Na prática, eu tenho visto casos de frequências bem mais baixas do que isso aí.
Tá? Mas vamos considerar que, para fins assim, de memória no futuro, que modo comum são altas frequências. Tá? Então, os ruídos começam em 5 MHz, então vamos colocar uma década abaixo, aquela mesma prática. Né? Vamos considerar que seja assim, com o mesmo método, né? 1/2π raiz de LC, e vamos calcular a frequência de corte, vamos selecionar os nossos capacitores ali, aquele CY que eu mostrei inicialmente. Faltou aqui o diagrama do filtro, né, para enxergarem com mais clareza o que seria o CY que eu me refiro. São aqueles dois capacitores que saíram da continuidade do fase e do neutro para proteção. Né? Então calcula-se a frequência de corte para essa frequência. Ah, beleza, mas quais são os valores de capacitores e indutores que nós podemos selecionar? Uma abordagem seria selecionar um indutor de modo comum com uma dispersão tal que seja aquela do filtro de modo diferencial calculado nos passos anteriores. Então, digamos que eu tenha calculado lá, eu preciso de um indutor na faixa de uns, 900 micro Henry de indutância modo diferencial. Beleza. Então eu tenho esse cara aqui, esse cara aqui tem uma dispersão de 970 microhenry, está razoavelmente perto. E aí, 1/2π raiz de LC, eu calculo qual seriam os meus capacitores CY necessários para compor o meu filtro de modo comum. Cuidado! Um capacitor de CY muito grande vai conduzir uma quantidade grande de corrente para o terra, para a proteção. E, além da certificação do EMI, nós temos outras certificações que impõem limites para a corrente de fuga. Né? Então, se você acaba colocando um capacitor CY muito grande aqui, você acaba tendo uma corrente de fuga exagerada e vai derrubar disjuntor DR e vai possivelmente ser reprovada na certificação com relação à corrente de fuga. Então, isso é um ponto bastante importante. Tá? Aí, tem mais aquele capacitor bem de entrada, que provê uma atenuação adicional. Né? Esse cara aqui, basicamente, tem umas regras, né? São 2 regras, aqui está 3 regras, são aqui, posso corrigir depois. Tá? Normalmente se utiliza ele 1/5 da capacitância calculada para o filtro de modo diferencial e evita-se que a frequência de ressonância formada por aquele capacitor de entrada e a indutância da listening fique longe da frequência de chaveamento do conversor. Então, esses são os critérios para a escolha do capacitor de entrada. Pois bem, aqui foi implementado um filtro calculado naqueles pontos anteriores. Olha só que ótimo, os resultados nas baixas frequências, a gente tem uma certa margem aqui na nossa frequência atenuou vários harmônicos de chaveamento, mas olha aqui no fim aqui, ó. E agora? Aqui no fim nós estamos falando em 10 MHz, 20 MHz, aqui não existe mais capacitor, não existe mais indutor, conforme eu vou mostrar na sequência, tá? Então, nas baixas frequências, quando os capacitores, indutores que nós estamos utilizando no filtro ainda estão dentro daquela faixa que se comportam como um capacitor ideal ou como um indutor ideal, a gente vê que o filtro está funcionando legal. Agora, a partir de frequências mais altas, daí nós temos que resolver o problema com outra abordagem. Aqui não é filtro. Tá? Aqui daí nós vamos ter que trabalhar em um estudo investigativo, em cima da placa, tentando, por exemplo, fazer o uso de ferrite bid em alguns terminais de componentes, lançar mão de blindagem em torno dos magnéticos, né? Talvez ver um case metálico. Aqui, posição de cabo começa a influenciar nesses resultados. Aqui é alta frequência, aqui é ruído de modo comum. Tá? Aqui a coisa muda de figura se você mudar um componente, se você botar um componente mais torto, se você botar um rolamento industrializado, um enrolamento manufaturado em casa, aqui muda de figura. Tá? Bom, aqui só para ilustrar essa questão, eu coloquei dois resultados aqui. É o mesmo circuito, o mesmo filtro, tudo igual, não muda nada. Tá? Mas o layout é diferente. No caso da solução do lado esquerdo, a placa era maior, então ela tinha, você conseguia nós conseguimos deixar os componentes mais afastados, etc., para evitar um problema, que é o reacoplamento de ruído. Esse cara aqui é um problema, porque você vai lá, projeta um filtro
calcula direitinho teu filtro, coloca a frequência de corte lá embaixo, tu diz assim, não tem como não atenuar, e o filtro não é eficaz. Ele não consegue fazer a atenuação necessária. Por quê? Porque o ruído está achando um caminho alternativo e está bypassando o filtro. Então, isso aqui é um item problemático, né? Esse driver aqui é um driver bem mais compacto que esse. Então, os componentes estão mais agregados, mais próximos um do outro, né? Então ele passa a ter bem mais acoplamento de ruído e passa a ser bem mais complexo de mitigar os problemas de interferência eletromagnética. Só chamando agora eu olhei aqui e lembrei da apresentação do professor Pedro com relação a um comentário que ele fez a respeito de variação da frequência ao longo do semiciclo da rede do conversor de entrada, correção de fator de potência. Tá? Ele comentou, eu acho que não é muito bom, porque espalha, né? A gente tem uma faixa de frequência que não pode ser muito boa, talvez não seja muito boa para o EMI. Eu vejo de outra forma, na verdade eu acho melhor, tá? Porque eu espalho a energia ao longo de uma faixa maior de frequência, então meus picos tendem a serem um pouco menores. Se você olhar aqui os slides iniciais, onde eu tinha um conversor com frequência fixa, eu tinha um pico aqui em cima. Tá? Então tinha e único, né? Aqui não, aqui como a energia está espalhada, distribuída numa faixa de frequência maior, eu tenho a impressão que na verdade favorece, né, essa prática aí, né? Ô Nelson, você me permite uma parte? Oi? Me permite uma parte? Por favor. Então, eu até pensei em falar alguma coisa desse tipo na hora da apresentação, mas o que eu acho? A gente vê esse tipo de técnica de espalhamento da potência, né, o pessoal usa de dithering, né, em alguns tipos de circuito. Só que eu acho que quando você tem operação em CRM lá, mesmo, você tem a variação da frequência, mas ela é sempre da mesma forma. Então eu acho que o que acontece, na verdade, é aparecer vários picos em torno de uma faixa mais larga. Eu não sei se ela necessariamente não ia, mas eu nunca testei isso, tá? Não necessariamente ela reduz o pico, na verdade você alarga só e mantém os picos em várias faixas, porque é diferente de simplesmente você inserir uma variação randômica de frequência. Sim, entendo. Esse aqui é exatamente o caso, inclusive com o mesmo CI que estava sendo comentado anteriormente, né? É difícil dizer, eu nunca peguei o mesmo CI com a mesma topologia para botar ele em frequência fixa para ver qual que seria o nível, porque tudo muda, né? É bastante difícil de fazer essa comparação, né? Mas eu tenho a impressão que até onde a gente tem visto, tem vindo a nosso favor espalhar a frequência num espectro maior, tá? Entendi. Tá, posso continuar, professor? Lógico, eu peço desculpa pela interrupção. Que isso, por favor, peço a todos que interrompam a qualquer momento aí, tanto para correções quanto para comentários, tá? Muito obrigado, professor. Bom, aqui a implementação do como se faz, eu achei interessante colocar indutor de modo diferencial. Acho que todos nós conhecemos técnicas de projeto, sabemos como funciona, etc. Eu achei interessante colocar um breve apanhado aqui a respeito da estrutura deles, né? Aqui, primeiramente, nessa imagem aqui, nós observamos o sentido de enrolamento do indutor de modo comum, né? De forma que as correntes de modo comum que entram, vamos dizer assim, no mesmo sentido, tendem a produzir um fluxo magnético maior, né? Tipo, somam o fluxo magnético produzido por a corrente que vem num terminal, a corrente que entra pelo outro terminal, tem um fluxo magnético somado, enquanto que no modo diferencial, uma corrente está no sentido, outra corrente está no outro. Devido ao sentido de enrolamento, nós temos o cancelamento desse fluxo magnético. Então, todos devem lembrar que a definição de indutor, ou indutância, né, é fluxo por ampere. Weber por ampere. Fluxo produzido por um determinado nível de corrente. Então, observem que para a corrente de modo diferencial, teoricamente, aqui, idealmente falando, o fluxo seria nulo. Então, eu tenho lá uma corrente de 1 ampere, mas o fluxo é nulo, então não tem indutância de modo diferencial.
Agora, aqui nesse outro caso, nós temos o somatório, temos um fluxo agora produzido, então, para um modo comum, o ruído de modo comum, a corrente de modo comum enxerga uma indutância alta, um caminho de alta impedância no percurso dele. Né? Basicamente tem esse aqui, coincidentemente, foi o mesmo indutor que apareceu num driver que o professor Pedro mostrou na apresentação dele. Né? Esse é um cara que ele apresenta uma boa dispersão. Você pode ver até que o enrolamento, eu acho que isso aqui é intencional, o enrolamento dele é bem feio, assim, ele parece bem mal enrolado, assim. Eu acho que isso é intencional para favorecer uma dispersão, tá? Que é justamente aquela dispersão que eventualmente nós podemos utilizar no filtro de modo diferencial. Tá? Com relação ainda ao filtro, aos indutores de modo comum, basicamente você vê duas formas de enrolamento. Né? Esse aqui que se chama enrolamento dividido, né? O professor Pedro também comentou que ele possui uma dispersão maior, né? Realmente ele possui uma dispersão maior, e esse aqui seria o que se chama de enrolamento bifilar. Esse aqui, então, a gente consegue ter um acoplamento melhor entre os dois enrolamentos e, consequentemente, ter uma dispersão menor. Então, o que acontece com esse cara aqui e com esse cara aqui? Tá? Basicamente, o indutor de modo comum com a bobina dividida, normalmente ele tem uma impedância de modo diferencial grande, certo? Que é essa linha preta aqui, ó. Tá? Observe que parte aqui de 10 ohms, né? Então é aquela impedância que o professor comentou e que é utilizada como modo diferencial mesmo. Né? Já esse aqui tem uma impedância bem menor, certo? No entanto, esse cara aqui, tá? Ele tende a atenuar também baixas frequências, certo? Então, o que acontece? Ele tende a distorcer algum sinal que a gente não quer que seja distorcido. E aí, quando você trabalha com frequências maiores, talvez um GAN, por exemplo, que a gente não queira distorcer, sei lá, um sinal, né? Aqui daí eu não estaria falando necessariamente de corrente de entrada de conversores, eu posso estar falando de um sinal de sensoriamento, talvez, uma instrumentação, né? Que eu não queira distorcer o sinal, então daí esse cara aqui passa a ser um item mais interessante. Bom, aqui umas considerações sobre resposta em frequência de componentes. Né? Um capacitor só é um capacitor até uma determinada frequência, um indutor só é um indutor até uma determinada frequência. Isso é fato. Nós temos elementos parasitas nos indutores, nós temos elementos parasitas nos capacitores. Quando você faz um enrolamento, nós temos a indutância, nós temos resistência parasita, nós temos a capacitância formada pelos fios, vamos dizer assim, alinhados, colocados um sobre o outro, sobrepostos, etc. Né? E o que acontece é que, em geral, esses caras mais ou menos vêm se comportando, por exemplo, aqui no caso é uma curva de um capacitor, né? O pontilhado seria um capacitor ideal, a impedância dele vem decaindo linearmente, né? Enquanto que num capacitor real, ele vai chegar num ponto onde a capacitância vai ressonar com os elementos parasitas e a partir daí ele é um indutor. Ele vai se comportar como uma impedância indutiva. Tá? O mesmo o equivalente a isso aí é o indutor, né? Vem com um comportamento indutivo, ele vai ressonar com capacitância parasita, a partir daí ele é um capacitor. Aqui eu tenho uma curva que mostra um comparativo, eu tirei isso aqui da Coilcraft, eu acho. Não, Murata, tá aqui a fonte, né, mostrando um comparativo aqui, né, então nós temos capacitores cerâmicos, pelo que eu tenho visto, os capacitores cerâmicos são os melhores itens em termos de resposta em frequência, um capacitor de filme, vê que já não chega numa frequência tão alta, né, e eles são bastante utilizados em filtros de EMI, mas eles são bastante utilizados, lembrando, né, em filtros de modo diferencial. Então, o ruído de modo diferencial tende a ser um pouquinho mais baixo. Então, não estou dizendo que o capacitor de filme não seja adequado para filtro de modo diferencial, né? Agora, os CY, que são para modo comum, nós estamos tratando de frequências mais altas, aí o cerâmico passa a ser uma opção mais interessante. Tá? Aqui eu tenho visto assim, tanto indutores quanto capacitores, de uma forma geral, eles ressonam ali na faixa dos
1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 6 MHz, nessa faixa aí eles começam a ressonar e lembrando, os testes de EMI são feitos, conduzido de 9 kHz a 30 MHz, 30 MHz. Então, esses caras ressonam em 4, 2 MHz, né, uma década abaixo, né, da faixa de sinal medido, né. Então, isso é um fator complicado, tá? Mas temos que lidar com eles, estão aí, estão presentes em todos os componentes, ou quase todos. Existe um item bastante interessante que ele vem em várias formas, ele vem como capacitor, ele vem como um filtro PI, ele vem com filtro T, um filtro LC, tem vários tipos, né, várias arquiteturas para esse cara aqui, são os feed-through. Esses caras, o que eles têm de vantagem? Pela forma que eles são estruturados internamente, eles tendem a minimizar ao máximo os elementos parasitas. Portanto, eles têm uma resposta em frequência muito melhor do que os itens convencionais. Tá? Então, por exemplo, aqui em laranja nós temos uma curva de um capacitor ideal. Em vermelho nós teríamos a curva de um capacitor qualquer, sei lá, um filme ou cerâmico, né? E em rosa aqui nós teríamos a curva de um feed-through. Então observem que ele até ressona em frequências altas, aqui 10 MHz, por exemplo, né? Ele até ressona, mas ele ainda continua se comportando como um capacitor ou como um filtro, né? Em frequências mais altas. Então esse cara aqui é um cara bastante interessante, eu acho que mais até para instrumentação, não é um cara muito utilizado para a parte de filtros lá na entrada e tal, né, de conversores, né? Mas para instrumentação, se quiser fazer uma blindagem, por exemplo, né, esses terminais que seriam por terra, ó, seriam do terra. Então imagina aqui, por exemplo, um shield, por exemplo. Esse aqui você quer injetar um sinal para dentro de um circuito de instrumentação, né? Você coloca um shield aqui em cima e esse cara vai ficar com uma parte para fora do shield e uma parte para dentro do shield, né? E ele vai ser estanhado no shield e vai dar retorno de corrente para altíssimas frequências. Então esse cara aqui para frequências acima de 1 GHz é um cara bastante interessante. Outras ações que nós podemos fazer para resolver aqueles problemas onde o filtro não resolve sozinho seriam utilizar ponteiras, né? Então existem ponteiras que você conecta diretamente no analisador de espectro, né? Para medir o campo próximo, né? Ou seja, existem ponteiras basicamente de todas essas aqui. Eu até ia botar uma imagem de ponteiras de campo elétrico e ponteiras de campo magnético, mas na verdade todas essas aqui são para campo magnético, mas fechem os olhos um pouco, imaginem que essas duas aqui, que se assemelham mais a uma ponteira de campo elétrico, sejam de campo elétrico, tá? O que elas fazem? Medem campo elétrico e campo magnético, né? As de campo elétrico, basicamente, elas não são insensíveis à orientação, então se eu chegar com ela aqui em qualquer ponto da placa, eu não preciso me preocupar com a posição da ponteira para capturar aquele campo elétrico. Já a de campo magnético, ela é sensível à orientação, né? Que eu preciso concatenar dentro desse looping aqui o campo magnético. Então, eu posso eventualmente colocar ela em cima de um MOSFET, por exemplo, ou em cima de uma trilha, né? E mudar a orientação dela, 90 graus, por exemplo, para ver quais são os campos magnéticos que estão ali presentes, né? Só uma breve observação. Normalmente nós temos uma impedância, né? Que é a impedância típica do ar ou do vácuo, que é 377 ohms, que é a relação, né? Assim como nós temos tensão e corrente, a relação entre campo elétrico e campo magnético, certo? Essa impedância é de 377 ohms, né? No entanto, elas podem ser, isso aqui se chama campo distante, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho um looping de corrente, onde eu tenho uma corrente ali, uma área grande, um looping grande, uma área grande, onde eu tenho variações abruptas de corrente, eu vou ter um campo magnético bastante forte sendo produzido. E nas proximidades daquele componente, eu só vou ver quase que campo magnético. Conforme eu vou me afastando do componente, eu vou tendo uma diminuição do campo magnético, um aumento do campo elétrico e vai tender a uma impedância de 377 ohms quando a gente tiver a uma certa distância, tá? Então, por exemplo, um MOSFET chaveando tensão, eu vou ter campo elétrico. Um loop de corrente lá onde circula a corrente que vai
variar abruptamente, eu vou ter campo magnético, né? Então eu consigo, através dessas ponteiras, tentar identificar onde que é a natureza do meu problema, tá? Aqui são questão de boas práticas. Só uma coisinha que me veio em mente aqui antes, né? Lembrando, nós, como engenheiros de circuitos, produzimos circuitos eletrônicos, né, diariamente. Nós trabalhamos muito com tensão e corrente, quase nunca pensamos em campo elétrico e campo magnético. Por onde é transmitida a energia de um ponto ao outro no circuito? É através do campo eletromagnético, é através do campo elétrico, é através do campo magnético. Então, qualquer corrente, qualquer circuito, qualquer tensão que nós tenhamos no nosso circuito estão associadas a um campo elétrico e um campo magnético. E a energia, efetivamente, não é transmitida pela corrente, pela tensão. A energia, a gente calcula, né? Potência por tensão vezes corrente. A tensão que nós estamos medindo, ela é vamos dizer assim, talvez não sei se seria a causa ou consequência de um campo elétrico. E a corrente de um campo magnético. A energia é transmitida através dos campos eletromagnéticos, né? Ela não é transmitida pela trilha da placa. É mais transmitido pelo chamado de, não seria o dielétrico, mas o substrato da placa ali, né, do que propriamente pelas trilhas, né? Então isso é um ponto interessante. Bom, aqui questão de boas práticas, eu acho que naturalmente a gente já tende a fazer isso, mas é importante salientar novamente, né? Basicamente reduzir loops de corrente. Né, todo looping onde a gente enxerga variações abruptas de corrente, a gente salienta, esse cara aqui é um cara crítico, vamos tentar minimizar dentro do possível, o máximo possível esse looping, mesmo assim ainda ficou grande. Vamos lançar mão aqui, eventualmente, de um capacitor, né, um capacitor pequeno aqui, para tentar dar para as altas frequências, que inclusive são aquelas frequências que circulam com mais facilidade pela capacitância parasita do chassi, né, uma área menor, lei de Ampere, né, então área menor, campo menor, tudo a nosso favor, né, então são boas práticas, né. Então basicamente minimizar áreas de loopings com grandes variações de correntes, minimizar comprimentos de trilhas onde existem sinais com grandes variações de tensão, então um está associado, corrente associada à área, tensão associada à distância, né? Então, eu quero puxar uma trilha grande aqui, mas esse cara aqui é uma tensão de barramento, 400 volts, aqui não tem DVDT, então eu posso puxar uma trilha grande, beleza, sem problema. Se eu tivesse DVDT, eu ia trazer esse ponto aqui bem pertinho do outro. Certo? Então, lançar mão de blindagens, né? Referenciar os sinais, né? Referenciar os sinais é importante. Por exemplo, imaginem aqui, por exemplo, essa trilha. Eu tenho um campo elétrico aqui, então vamos supor que eu tenho aqui, sei lá, 15 volts, chaveando, é o gate driver, por exemplo. Né? Eu tenho um campo elétrico que sai daqui, né? E se eu não botar uma referência, esse campo elétrico vai vir, sei lá, aqui, por exemplo. Né? Então ele vai estar concatenando pontos, vai estar gerando crosstalking, gerando diversos problemas que não são só problemas de EMI, né? Problemas de mau funcionamento do circuito, eventualmente, né? Então colocar uma blindagem e referenciar essa blindagem e dar assim, distâncias curtas para os campos. Aqui eu enxergo vários campos, um campo elétrico que sai dessa trilha e já morre aqui do lado, aqui nessa blindagem, né? Então isso é interessante. Outra coisa, não misture as correntes, né? Não gostam de ser misturada. Aqui, por exemplo, um shunt, né? Medindo uma corrente, aqui tem uma corrente pulsada, eu tenho um retorno dessa corrente para cá, né? Então, e aqui eu tenho toda a referência do meu circuito, eu poderia ter conectado aqui, tá? Mas não, é melhor você trazer ela, pode ser paralela, que não precisa se preocupar com isolação nem nada, não vou misturar essas duas correntes, eu vou estar perturbando esse circuito aqui se eu misturar essas correntes. Aqui eu vou ter um DIDT grande, né? Provavelmente vai dar um degrau na tensão aqui, sei lá, não misture as correntes, isso é uma prática. Outra questão ainda sobre misturar as correntes. Observem isso aqui eu tenho um circuito nós temos um circuito de sensoriamento aqui, né, que nós blindamos ele, né, utilizamos aqui referenciamos ele aqui, blindamos ele, mas ele é o mesmo
GND daqui do lado. Por que eu não botei um GND capturando todos os itens aqui, incluindo essa parte? Porque eu não quero que outras correntes circulem por aqui. Né? Eu só referenciei ele aqui em cima. Então, por exemplo, se eu tiver uma corrente ruidosa, assim, por exemplo, esse aqui é o grau de todo o meu circuito aqui. De repente vai vir um nível de corrente mais alto e tal. Ele vai circular por outros caminhos e vai tender a não passar por aqui. Então, não vai perturbar o meu sensoriamento. Tá? Então, isso são exemplos de algumas práticas, né, entre outras. Isso aqui também é um ponto importante. Quando nós eu já informo que estou chegando no fim, tá? Acho que é os últimos 2 slides. Eu peço desculpa se eu estou me estendendo demais. Aqui é o seguinte: quando a gente conecta um ponto ao outro, por exemplo, conecto o meu CI lá dedicado ao gate, por exemplo, o gate driver dele, o pino de excitação do gate do MOSFET ao gate do MOSFET. Conecto os dois, traço uma trilha de um ponto ao outro. Eu estou traçando a metade do circuito. Existe uma outra metade do circuito, que é a corrente por onde vai circular, geralmente está associado ao GND, né, ao 0 volts do nosso circuito, que é o caminho pelo qual a corrente vai retornar. Se eu não der um caminho para essa corrente, observem que, por exemplo, um gate driver, por exemplo, nós temos um grande DIDT. Né? Não tem um DVDT tão grande, mas nós temos um DIDT rápido, a corrente varia, né? Tem componentes ali de alta frequência, né? Eu tenho que me preocupar com o retorno dessa corrente. Né? Então, basicamente aqui, só para ilustrar essa questão, imagine que isso aqui sejam placas dupla face. O que vocês enxergam em azul aqui, basicamente seria um plano de terra no lado de baixo da placa. E o que vocês estão vendo em vermelho é uma trilha no layer superior, no top layer da placa. Por onde volta a corrente de retorno? Nós somos engenheiros, nós sabemos por onde volta a corrente de retorno. A corrente de retorno volta pelo caminho de menor impedância. Qual que é o caminho de menor impedância? Depende do sinal. Se o sinal for de baixa frequência ou CC, a corrente de retorno vai voltar por baixo aqui. Aqui seria, nessa simulação em verde, aqui a densidade de corrente. A corrente está retornando para o ponto, basicamente pelo caminho de menor resistência, porque é baixa frequência ou CC. Tá? Agora, se nós começarmos a trabalhar com frequências mais altas, daí o caminho de menor impedância não é o caminho de menor resistência. Tá? Aí já está mais associado à indutância parasita da trilha. E o caminho de menor impedância é logo abaixo da trilha. Então, isso é um ponto a se considerar. O que acontece se eu faço um rasgo aqui? Se eu faço um rasgo, aqui nessa terceira imagem, a gente pode ver o caminho de retorno voltando e contornando a abertura. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma antena. Né? Então, aqui eu vou ter EMI irradiado. Então, isso não é uma... E normalmente a gente não se preocupa muito com esse caminho de retorno, né? A gente analisa aqui a conexão de um ponto ao outro e esquece que existe um caminho de retorno. Por fim, considerações finais, pessoal, só para mostrar, então, fazer um apanhado. Boa parte da solução é heurística, é tentativa e erro, é inspeção, é investigação, é colocar em prática aquilo que nós aprendemos nas aulas de eletromag. Tá? Não é tanto Kirchhoff, mas é bastante Maxwell. O professor Marco fica bravo comigo se eu falo isso, porque ele diz que, na verdade, se eu pegar e modelar todos os elementos parasitas que tiverem aí, ele fala, eu vou ver que é o Kirchhoff, que eu acredito. Mas eu gosto de dizer que é bastante Maxwell e menos Kirchhoff. Tá? Muda a posição de um capacitor na placa, tu não tem mais o mesmo filtro. Né? Pode usar o mesmo capacitor. Devemos prover caminhos de baixa impedância para que o ruído retorne à fonte. Lembrando, a fonte está dentro do circuito. O objetivo dessa filtragem não é filtrar o que vem da rede para dentro do nosso circuito, é filtrar o que vem o que está dentro do nosso circuito para fora. Né? Evitar que essas correntes circulem pela LISNE ou pelo CDN. Ela pode circular para onde quiser, pela carcaça, por contatos, né? Que pode fazer parte. A parte mecânica passa a fazer parte. Né? Utilizar filtro de modo diferencial, para o ruído de modo diferencial, modo comum. Né? Outra, os filtros não se limitam à entrada do circuito, né? Pode ser lançar mão de filtros na saída para os LEDs, é bastante importante. Né? Lembrem que os LEDs eles precisam de dissipação. Normalmente a dissipação é a carcaça da luminária. Normalmente nós temos vários LEDs, ou temos uma área grande, né? De dissipação. Então nós temos uma capacitância bastante grande ali.
né? Então ali é um ponto onde o ruído gosta de passar. Pô, então temos que usar filtros na saída também. Essa é uma placa nossa, tá? Nós temos aqui um conversor de 2 estágios, nós temos, isso que não é segredo industrial, porque é um produto comercial, teoricamente qualquer um poderia abrir, eu também não estou entrando em detalhes daquilo que seriam alguns segredos industriais, assim, né? Mas basicamente dá para ver os filtros de entrada, a gente inclusive faz uso aqui dos 2 tipos de indutor de modo comum, nós temos indutores na saída, nós temos filtros também em outros pontos, né, sensoriamentos, etc. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. O EMI radiado está associado às correntes de modo comum, já foi dito. As correntes de alta frequência encontram o caminho através dessas pequenas capacitâncias. Lembrem, por exemplo, que um TO220, o DAI, que é a parte funcional do componente, o silício, o diodo propriamente, o MOSFET, ele está a décimos de milímetros da, vamos dizer assim, vou usar um termo não técnico, se me permitirem, da parte de trás do componente. Ele tem um TO220, ele tem aquela parte de trás que é plana, e a parte da frente ele que tem aquela, uma elevação, né? Então o DAI, ele tá para fins de dissipação, ele está a décimos de milímetros da parte de trás do componente, ele está bem pertinho ali. Pô, eu coloco um dissipador ali, eu tenho um capacitor e eu tenho uma antena. O dissipador é a antena e eu tenho um capacitor acoplando todo aquele ruído de chaveamento do MOSFET, do diodo, sendo injetado naquela antena. Tá? Então temos que cuidar disso aí, né? Minimizar áreas de looping, lembrar que quando conectamos 2 pontos no circuito de concentração na metade da malha, né? Referenciar os sinais, blindar magnéticos, usar ferrite beads, né? Cuidado com as dissipações exageradas e lembrar que a energia é transmitida através de campos elétricos e campos magnéticos. Bom, senhores, com isso eu concluo o que eu tinha reservado para compartilhar com vocês. Isso aqui é fruto de um trabalho assim, de um trabalho prático de longa data, em parceria com o GEDRE, com toda a nossa equipe de engenharia que nós temos dentro da Zagonel, né? E a gente vai estar compartilhando então com vocês essas nossas observações aí a respeito das técnicas para mitigar interferência eletromagnética. Espero que tenham gostado e espero que eu não tenha me passado demais no tempo. Perfeito, Nelson. Foi uma aula e tanto. Eu que acompanhei o desenvolvimento do conhecimento, né, que desde que começaram a dar os problemas de certificação das luminárias, né, e que vocês começaram a estudar aí, pesado essa parte, eu sei todo o trabalho que vocês tiveram aí para desenvolver, né, e é impressionante que tu conseguiu agora ter uma visão bem completa do tema, né, desde a parte teórica lá, tu e o teu Maxwell, né, e até chegar em soluções aí práticas, né, comerciais. Lembrando, Marco, só se me permitir, assim, não fui sozinho durante esse trabalho, né? Nós temos uma equipe muito competente, né? Que inclusive é capaz de estarem online aí. Eu avisei que nós estaríamos fazendo essa apresentação. Então nós temos os outros membros da equipe, Daniel Ritzel, François Valdamere, Cristiano Faco, Ismael Scatolin, o Taylor Oliveira também, né? Todos eles são membros de uma equipe que trabalha em equipe, né? E que estão remando para o mesmo lado juntamente com o grupo GEDRE, né? Através dessa ponte indústria-academia. Né? Perfeito. O Michael deixou uma questão para ti. Eu não sei, Michael, se tu quer fazer a questão, quer que eu... Fala tu aí, melhor. Posso fazer. Primeiro compartilhar a tua tela, Nelson, para aparecer melhor a tua câmera. Deixa eu ver como é que eu paro de compartilhar aqui. Tá. Primeiro, parabéns, Nelson, pela apresentação, né? Notória a tua experiência e conhecimento nessa área. Eu só tenho uma curiosidade, né? Quando eu trabalhando com ressonantes e os demais, né? A gente lê que tem certas vantagens, né, do ressonante em função de interferência eletromagnética. Queria saber se tu viu na prática realmente isso, se existe uma vantagem dos ressonantes em relação aos conversores PWM em si.
Com certeza, Michael. Basicamente em função vamos dizer assim, de comutações suaves, né? Então, eu acho que isso aí é uma característica do LLC que contribui de forma muito significativa a parte da interferência eletromagnética. Inclusive, nós estamos trabalhando num driver LLC, e em seguida vamos ter eu poderia te responder essa tua pergunta aí com dados numéricos, mas muito provavelmente sim. Tá? O LLC ele tende a favorecer o esforço para mitigar a interferência eletromagnética. Beleza, obrigado. A gente conversa depois do experimental também. Um abraço aí. Beleza. Acredito, Nelson, principalmente quando entrar essa revisão da CISPR-15, né, colocando a limitação até 1 GHz, né, daqui a pouco os ressonantes vão ser vamos dizer, o caminho mais comum a ser tomado, né? Não sei a diferença que vai dar, mas já é uma grande mudança, né, de 300 MHz para 1 GHz. Sim. Pedro gostaria de falar e depois o Guilherme. Bom, vou começar parabenizando o Nelson, né? O Nelson começou a apresentação dele falando que ele não é professor, mas ele deu aula. Então, obrigado. Poucas vezes eu vi uma apresentação tão completa sobre interferência eletromagnética e a parte de filtragem e projeto, né, abarcando todo o tema. E também quero dizer que eu concordo contigo e discordo do Mar. É Maxwell, não é Kirchhoff. É muito simples, eu consigo pegar as 4 equações de Maxwell e tirar as leis de Kirchhoff dela. Né? Se eu aplicar uma condição eletrostática lá, eu consigo tirar a lei de Kirchhoff de tensão, e se eu pegar a lei de Ampère, eu consigo tirar a lei de Kirchhoff de corrente. Então, isso aí, o Kirchhoff eu acho que não sabia da existência de campo conservativo e não conservativo. Ele mostrou que todo mundo tinha mostrado antes. Mas parabenizo, muito bom. Obrigado. Uma dúvida que a gente ficou, porque a gente andou trabalhando com a parte de redução de conteúdo, principalmente o conteúdo de modo diferencial aqui. O Marco até participou de uma banca de um orientado meu de mestrado no ano passado, mitigação mais do modo diferencial, né, através de algumas técnicas de melhora ali do conteúdo harmônico da corrente. E assim, o Guilherme, por exemplo, ele estudou bastante durante o doutorado dele alguns trabalhos que faziam a previsão teórica, né, a priori do conteúdo diferencial para poder fazer um projeto caixa branca do filtro DM. A gente tentou aplicar isso aqui um pouco e não é uma coisa que bate muito bem na prática, né? E não é nem só para frequências muito elevadas, não. Lógico que as frequências mais elevadas que você tem os efeitos parasitas, onde o capacitor não é capacitor, o indutor não é indutor, né? Mas a gente via até para bandas intermediárias ali, a gente já via interação, né? E, assim, no paper original, o cara faz tudo bonitinho, né? Mostra que ele é com CRE e pronto, funcionou, olha como é que ficou o teórico igual ao experimental. Na prática, a gente não teve tanto sucesso com isso não, né? Então a gente partiu mais para a técnica clássica, que é medir sem a filtragem, né? A gente tem aí esse equipamento que você mostrou da Rhodes Schwartz, né? aquele receptor de EMI. A gente tem um laboratório aqui bem equipado de telecomunicações, né? Então, o professor, o colega nosso, ele emprestou para a gente a LISNE que ele tem e emprestou esse receptor aí que você mostrou. Então, a gente usou ele para fazer a parte de medição e tudo mais. Então, a gente mediu a priori, fez a quantificação mais ou menos do ruído e fez o dimensionamento do filtro. Porque a gente tentou fazer de forma analítica e realmente não bateu. A minha dúvida é, vocês têm feito exatamente dessa forma também ou tem algum tipo de previsão? E, de novo, aqui eu estou tratando só o diferencial, né, que é o ruído que você consegue, teoricamente, prever, né, o comportamento. Né? O modo comum ele é muito dependente de layout, né, e parasitos aí, nessa componente, igual você falou. Mas na parte de diferencial, a gente estava tentando fazer essa mitigação
uma caixa mais branca, né, e não deu muito. A gente teve que fazer um negócio mais caixa cinza ou até caixa preta. Eu acredito, professor, com base no que o senhor está me dizendo, que eu acho que vocês atacaram um ponto, né, que vamos dizer assim, evitar que se tenham componentes muito intensas ali de determinadas frequências, beleza. Mas, lembrando que nós temos no circuito muitas ressonâncias, e as ressonâncias amplificam. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu poderia pegar um circuito e dizer assim, vamos pegar uma frequência específica. Por exemplo, eu tenho problema em, sei lá, 180 kHz. Vamos pegar uma frequência mais baixa, né? Tem um problema. Então eu vou tentar diminuir o máximo a excitação, o máximo que eu tiver em correntes em 150 kHz no meu circuito. Beleza. Eu diminuo, eu contribuo, mas na hora que eu construo o layout da minha placa, talvez a largura de trilhas, talvez distâncias, talvez áreas de loopings, eu começo a injetar ali elementos parasitas que vão ressonar em 150 kHz e vão amplificar. Né? Então, eu acho que não se trata somente, eu acho que de contribuir diminuindo a excitação, a fonte do problema, né? A fonte energética do problema, mas eu acho que uma atenção bastante especial assim, a questão das ressonâncias internas que ocorrem no circuito deve ser um item que contribui na contramão, né? A gente, particularmente, o que nós fazemos, respondendo a pergunta, né, é aquilo que eu mostrei antes ali. A gente olha, essa aqui é a frequência crítica, vamos calcular a frequência de corte, daí a gente coloca esse filtro e a partir daí é heurístico. A partir daí vamos botar um capacitor aqui, vamos ver o que acontece, vamos botar um indutor ali, vamos ver o que acontece, vamos blindar esse cara aqui, vamos botar, sabe, bastante nesse sentido aí. Às vezes a gente chega a fazer até uns 5 layouts do mesmo circuito para fazer um comparativo entre eles, né? Acho que tem essa questão que contribui bastante. Não é simples, né? Nunca é simples o suficiente. Nunca é simples. Inclusive, só essa questão que você falou das ressonâncias, eu acho que isso é um pouco da explicação lá do modo crítico, por exemplo, do espalhamento da frequência. Porque se você tem um conversor que comuta numa frequência única, né, ele está criando bandas proporcionais. Bem definidas. Quando você cria aqueles espalhamentos, você cria ressonâncias que o circuito tem e outras frequências que não estavam sendo excitadas antes. Talvez eu tenha uma probabilidade maior de excitar frequências naturais de ressonâncias que não estaria se eu tivesse uma fonte única de frequência. Você bota ele chaveando uma outra frequência, ele vai dar um conteúdo harmônico assim. Você bota ele chaveando numa banda de frequências, ele começa a dar um conteúdo harmônico gigante lá em 30 MHz, não sei. Sim. Porque você excitou ali, de repente, alguma ressonância. Sem dúvida. Obrigado, Nelson. Guilherme gostaria de falar e depois o Igor também. Pois não. Primeiramente, Nelson, parabéns. Realmente foi uma excelente apresentação, gostei muito. Assim, é um tema que eu também já trabalhei um tempo, mas ver que se tem uma prática aí de longa data, muito interessante, trouxe muitas experiências. Uma dúvida que eu tenho, talvez o Marco também, ele está trabalhando na área de VLC, e que é um tema novo. Não é isso? Hoje a gente tem aí agora, na saída do conversor, que assim, a gente olha quando a gente pensa em filtro EMI, a gente olha muito na entrada, né? A gente coloca o filtro na entrada, mas agora com essas novas técnicas, você pensa ali, você vai ter uma corrente aí na casa de megahertz, talvez, na saída do conversor, e aí você vai estar, essa corrente vai estar sendo modulada num LED que, por sua vez, está ali num dissipador. Perfeito. Você já viu alguma coisa nesse sentido, uma preocupação? Porque eu acho que isso deve interferir bastante, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E se eu estivesse trabalhando com VLC e tivesse que me preocupar com interferência eletromagnética, esse seria um ponto que eu teria medo. Tá? Eu acho que qual seria vamos dizer assim, a estratégia? A estratégia é tentar ter um conversor que de alguma forma leve o mínimo possível de ruído para a saída. Tá? Falando assim, como é que eu vou dizer assim, superficialmente.
Tá? E como é que eu evito que o ruído vá para lá? É botando um indutor de modo, nesse caso aí, por exemplo, botando um indutor de modo comum ali, vai ser um ruído de modo comum, né? E no VLC é modo diferencial. Talvez não tenha muito problema. Mas porque, na verdade, não tem como impedir o ruído, porque você quer realmente que a corrente ela module lá em... Tá, mas essa corrente é de modo diferencial. E o ruído problemático seria de modo comum. Uhum. Tá? O ruído que iria, vamos dizer assim, acoplar, que tem... Mas tem o do dissipador do LED. É o ruído de modo comum que tende a circular por ali. O modo diferencial, ele vai circular pelo LED, ele vai entrar no positivo do LED, vai sair no negativo do LED e vai voltar lá no conversor. Mas eu digo de comum, né? Que a minha preocupação seria o modo comum, o rádio. Mas aí, assim, utilizaria um indutor de modo comum, com baixa dispersão. Por exemplo, eu acho que seria o caso daquele indutor que eu comentei ali, que é o bifilar. Ele é um cara que tende a não distorcer, vamos dizer assim, por ele ter uma impedância de modo diferencial não muito alta, né? Ele tem eu acho que esse é o caminho, viu? Porque tu tem que evitar que o ruído de modo comum acople na carcaça. Beleza, então eu tenho que botar um indutor, um filtro de modo comum. Se eu utilizar um cara que tem uma dispersão muito grande, eu vou começar a distorcer o sinal que eu não quero que seja distorcido. Agora, se eu uso por exemplo, um indutor bifilar, eu acho que essa é a abordagem que eu iria tentar se eu tivesse que trabalhar com isso. Eu concordo, acho que seria alternativa. Eu não vi nenhum trabalho abordando isso, sobre a parte do EMI e o VLC, né? Nenhum estudo parecido. Guilherme, talvez para colaborar, né, com relação a essa questão do ruído pela carcaça, eu vejo que tu vai ter um ruído de modo comum circulando pela carcaça se tu tivesse uma modulação de tensão no teu LED com relação à carcaça. A carcaça ela está em 0 volts, né, e a tensão do LED estivesse modulando para gerar correntes de fuga para a carcaça. Mas no caso o VLC ele é feito por corrente e a modulação e a tensão do LED ela tem uma mínima modulação, né? Porque uma pequena modulação de tensão gera uma grande modulação de corrente. Então tu não vai ter uma variação de campo elétrico muito grande, né? Entre o LED e a carcaça. Talvez isso aí também minimize essa questão do ruído de modo comum para a carcaça. Né? Depende também da técnica, né, Marco? Que está se utilizando ali para aplicar a modulação, que a gente tem chave série, chave paralelo, né? Aí depende da forma que você está aplicando. Por exemplo, se for uma modulação talvez menor, que se utiliza, por exemplo, um circuito linear, né, que você trabalha ali só na corrente, não tem ali com as comutações muito abruptas, eu acho que é tranquilo. Eu pensei mais numa UFDM. UFDM, aí eu acho que é tranquilo, realmente. O ruído vai estar lá. O ruído vai estar lá. Eu acredito que tenda a ser um problema assim. Mas é um baita tema mesmo de investigar agora. Igor, tu queria comentar alguma coisa também? Igor, acorda. Opa! Consegue me ouvir? Tava trancando aqui. Estamos ouvindo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo tempo e por esclarecer várias dúvidas que a gente tem ao longo do desenvolvimento, né, de placas e todos os produtos, basicamente. Claro, o compliance de eletromagnético ele é muito mais influente em drivers, né? Mas a gente vê isso em outras placas também, e é muito importante ter essas boas práticas dos layouts. Mas na minha dúvida de hoje eu queria ver se tu já estudou alguma parte disso, seria uma relação custo-benefício, resultado versus esforço, de usar análise de elementos finitos. Eu lembro que, se não me engano, antes tem o HFSS, né?
Perfeito. Consegue jogar lá as trilhas e distribuir e eventualmente fazer um modelo complexo o suficiente para simular o mundo real. Perfeito. Olha, até o momento não, né? Nós não tivemos a oportunidade ainda de trabalhar com simulação, até porque a nossa abordagem em cima desse tema sempre foi bastante assim, no sentido de resolver de uma vez o problema, porque a gente precisava botar um produto no mercado. Não se tratava de desenvolver um trabalho acadêmico, né? Então, naquele desespero de tentar resolver, muitas vezes a gente toma alguns atalhos, né? Porque eu não sei, coincidentemente, ontem nós tivemos uma live com o pessoal do ANSYS, né? Justamente nos oferecendo, né, o ANSYS para essas finalidades, e não só interferência eletromagnética, né? Eles têm toda a parte de descarga eletrostática, descarga atmosférica, você consegue simular os esforços de tensão, por exemplo, caso ocorra uma descarga atmosférica na carcaça da luminária, ver lá na placa o que acontece e tudo. A minha dúvida é quanto próximo da realidade num assunto tão difícil de modelar, na minha opinião, quanto é esse, com tantos detalhes, com tantos parâmetros e tal, né? Eles dizem que conseguem se aproximar fortemente. Eles mostraram, inclusive, um modelo ali, onde eles fazem o teste de EMI, com o modelo da Lisne, com o modelo de câmara anecoica, com o modelo assim, da mesa ali e tudo, né? Como se fosse o ambiente real de ensaio, né? Então, nós ficamos bastante impressionados. Eu não tive a oportunidade ainda de trabalhar com ANSYS. Eu acho que nós temos no GED, inclusive, uma licença, inclusive do HFSS, e é um próximo passo aí para frente, se familiarizar com ele aí, né? E conseguir ver quanto próximo da realidade ele consegue simular, né? Então, a resposta é nunca utilizamos, né? Mas pretendemos. Exato, sim, está no nosso escopo também, justamente para aumentar a agilidade, né, do projeto. Mas pelo que o programa é impressionante, viu, Igor? Eu vejo até a parte de fluido, né, térmico, é absurdo. Legal. Não sei se eles estão vendendo muito bem, enfim, eu nunca consegui testar. Olha, nos ofereceram e não disseram o preço ainda, né? Então, quando a gente pensa em adquirir uma licença C, nós estamos falando de uma indústria, né? De uma empresa, né? Que precisa alocar recurso para isso aí. Nós estamos no Brasil, um software custa caro no Brasil, né? Agora aí com o dólar a R$6 aí é pior ainda, né? Vamos ver. A gente fez um estudo com a Siemens também, Flow AFD. Sim. Eles também têm. E aí, inclusive, eles falaram muito da integração com os outros softwares. Vamos ver aí. A gente vai entrar no grid, eu não sei se vai ser aprovado, mas legal, Igor. Inclusive, eu quase coloquei um slide no fim sobre justamente pela live de ontem ali, né? Legal. Obrigado pela contribuição. Obrigado a você. Eu acho que tem o Thales, que está matriculado na cadeira também. Ele deve ter que sair porque tinha aula também. Ele dá aula como substituto, né? Mas ele está desenvolvendo o doutorado dele nessa parte de simulação, elementos finitos da parte eletromagnética. Acho que dá para ter uma discussão boa com ele depois. Com certeza. Beleza.